Olá, está começando mais um painel regional, sempre com você nesse horário da 1h30 da tarde, com as personalidades da nossa região metropolitana, gente que é notícia, que debate e comenta junto com você os temas importantes, a pauta aqui da nossa região metropolitana e os temas de interesse nacional também. Lembrando que também de segunda a sexta você confere às 8 da noite a nossa reprise, não é? Telefone aberto para você entrar em contato conosco, para você participar com a gente, 30 14 52 81, ligue para cá, entre em contato com a nossa produção, faça aí sua pergunta, seu comentário, opine sobre o que a gente discute aqui. Pelas redes sociais à sua disposição, facebook.com/Painel Regional TV, envie a sua mensagem, o assunto hoje é saúde. Eu já vou aqui apresentando sempre pela esquerda, o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo, doutor Marcos Calvo conosco, ao lado do Heraldo José dos Santos, e aqui pela minha direita, mais uma vez com a gente, o advogado e nosso comentarista habitual, Francisco Pacillo. Como você sabe, na abertura, sempre a manchete dos jornais que estão conosco, que são parceiros aqui do programa. Está aqui o Diário do Litoral com esta manchete na capa: Cubatão tem pontos públicos com água parada. Isso, claro, é uma constatação da reportagem, uma constatação crítica, evidentemente, por causa do combate nacional aí ao Aedes aegypti. Eu entrego aqui ao Dr. Calvo, um outro para o Heraldo e o DL também para o Pacillo. E a gente já agradece e cumprimenta aqui os companheiros desta edição do Painel Regional. Marcos Calvo, secretário de Saúde, prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bem? A satisfação estar presente mais uma vez aqui, doutorão, e vamos falar sobre a saúde da cidade, da região, sempre um tema bastante importante. A gente sabe que sempre gera muita discussão, mas a gente está sempre à disposição para discutir. Perfeito. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, doutorão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao doutor Marcos Calvo, colega Pacillo e a Rubeni. Muito bem. Francisco Pacillo, comentarista habitual, sempre conosco às segundas. Tudo bem, Pacillo? Tudo bem, doutorão? Tudo bem, Rubeni? Rubeni. Secretário de Saúde, Marcos Calvo, meu amigo Heraldo. E uma satisfação tratar desse assunto tão importante hoje que assola o Brasil, que é a saúde, o Zika vírus, a Aedes aegypti e essa situação tão triste que nós estamos enfrentando. Muito bem, eu lembro que nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique lá no ícone do painel regional e confira a gente em tempo real. Programa encerrado, você revê através do YouTube, não é como preferir o trecho que achar mais interessante, ou o programa por inteiro. Sempre atento à nossa produção e à sua participação, conosco mais uma vez aqui a Rubeni Capaneto. Tudo bem, Rubeni? Tudo bem, boa tarde a todos os convidados, boa tarde aos telespectadores, internautas. E já estou aqui esperando a sua participação. Mande a sua dúvida, discuta o tema, né? Todos aqui vão te responder com muito carinho, com muita atenção. Às vezes não dá para ler todas as mensagens, porque é uma participação assim muito grande, mas a gente vai tentando aqui encaixar todos, tá bom? Muito bem, tá certo. Só antes da gente entrar no tema da saúde aqui da cidade, a Operação Lava Jato, 23ª fase, né? Fase Acarajé. Está aí pelas ruas do Brasil afora, o japonês da Federal está circulando provavelmente por São Paulo, né? Deve estar na Odebrecht, se não me engano, né? Não sei onde é que ele está exatamente, mas os policiais federais estão aí tentando mais documentação, não é? Nos escritórios da Odebrecht, e foi definida, não é, a prisão do marqueteiro João Santana, não é, Heraldo? O marqueteiro que atuou aí em várias e várias campanhas pelo Brasil afora, e mais precisamente a reeleição do presidente Lula em 2006 e ainda a eleição e reeleição, né, da presidente Dilma, 2010 e 2014. Mas ele está em viagem, está fora do Brasil, está no Caribe, né? Então não sei como é que vai ser isso. Lembrando que ele chegou a ser envolvido no mensalão e foi absolvido, né? Também, né? Também no mensalão. Agora, a tabelinha que eu vi na UOL, acabei não trazendo aqui, né? Mas o que esse cidadão ganhou aí, mais de 60 milhões na campanha de reeleição da presidente Dilma. Claro que tem uma equipe, né? Grande, né? Gigantesca. Mas, meu amigo, 60 milhões para fazer uma campanha eleitoral da presidente da República, olha, é uma barbaridade, né? Eu acho que o marketing permite você mascarar muita coisa, né? Você faz um filme, eu tenho uma ideia, ou você consegue
sem muito trabalho, estabelecer um preço muito acima de mercado, né? Então, acredito que o João Santana tem muito a explicar para o povo brasileiro onde está parte do dinheiro que sumiu nessa eleição aí. E aí é uma situação que preocupa muito o PT, né, secretário? Até porque existe um processo avançado já, né, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, contra a chapa Dilma Temer, na reeleição de 2014. E dependendo dos caminhos aí que essas investigações em cima do João Santana seguirem, pode ficar provado ou não, né, que realmente a campanha eleitoral da presidente foi bancada com dinheiro roubado da Petrobras, enfim, embora o PT alegue que também esse dinheiro foi parar nas campanhas de Aécio Neves, talvez até na campanha do PSB, não sei se na época do ex-governador falecido, me foge o nome agora, morreu aqui no acidente aéreo aqui em Santos, Eduardo Campos, né? E depois foi sucedido pela ex-ministra e senadora Marina Silva, né? Sei lá. Butrão, eu acho que essa é uma desculpinha do PT muito ruim, porque o PT estava com a máquina na mão, o PT dominava a Petrobras, o PT indicava os diretores, o Lula, a Dilma, e dizer que outras campanhas também tiveram isso, não. Acho que foi uma organização criminosa estabelecida no Estado brasileiro, nas estatais brasileiras, e eu acho que a gente não tem que comparar. Eu acho que se houve doação para outras campanhas, não foi roubado da Petrobras. Muito bem. Marcos Calvo, quer completar alguma coisa sobre esse tema? Ou não, podemos avançar acho que só, infelizmente, o ambiente político ele acaba atrapalhando o ambiente sim, né? Totalmente. econômico e toda a dinâmica de funcionamento aí do Estado, né? Infelizmente, a gente não está num bom momento aí para falar sobre isso e claro que acaba repercutindo nas dificuldades que a gente tem na gestão pública, né? Muito bem. Secretário, então confirmado oficialmente, né, já tivemos um caso do Zika vírus aqui em Santos, né? É isso? Então, na verdade, Boturão, esse caso é um caso de uma mulher, de uma jovem de 34 anos, que é moradora de Praia Grande, que trabalha em Santos e também, não sei exatamente se durante algum tempo morou em São Vicente, né? Então é o típico caso, vamos dizer, metropolitano, né? O Hospital Ana Costa divulgou esse caso há uma semana, num exame de laboratório feito no Instituto de Medicina Tropical da USP, que é uma instituição vinculada à Faculdade de Medicina da USP, né? Hoje, acho que é importante até que se diga como é que funciona esse sistema de registro, né? O Zika, ele ainda não tem um exame de laboratório rápido para que faça o diagnóstico, né? Então, de fato, é um diagnóstico difícil, que só aparece até o momento na fase aguda da doença, né? Que identifica a presença do vírus. E o laboratório de saúde pública que confirma, vamos dizer assim, o caso, é o Instituto Adolfo Lutz, que existe uma rede de laboratórios de saúde pública no país. No estado de São Paulo, o laboratório responsável é o Instituto Adolfo Lutz. Então, somente hoje, a Secretaria de Saúde de Santos, depois que nós encaminhamos um pedido ao Hospital Ana Costa, nós recebemos o resultado do exame. Nós ainda vamos apresentar isso à Secretaria de Estado, né? Eu já comecei a conversar com a estrutura regional aqui, o Grupo de Vigilância Epidemiológica, mas há uma formalidade técnica para se aceitar esse exame como um exame oficialmente um caso de Zika, né? De qualquer maneira, eu acho que o mais importante, e de certa forma isso já era esperado, né? É um vírus que está circulando no país inteiro. Já existem várias cidades do interior do estado de São Paulo que já conseguiram confirmar casos de Zika. Então, mais cedo ou mais tarde, ia acabar chegando aqui na Baixada Santista, e eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade de que o vírus Zika está presente, independentemente dessas formalidades. Acho que hoje o cenário é outro, né? A gente tem que trabalhar com a ideia de que o vírus Zika está presente na Baixada Santista. Muito bem. Pacílio e Heraldo, fiquem à vontade aí para a gente questionar, debater aí. Secretário, qual é a sensação, o senhor como médico, etc., de constatar essa epidemia e agora em Santos? Veja, Pacílio, a grande questão que está colocada é a grande dificuldade que nós temos de enfrentar
um grande causador de estudo, né, que é o Aedes aegypti, né? O vírus Zika, a dengue, a chikungunya, na verdade, eles são vírus que apenas podem ser transmitidos através do que nós na saúde pública chamamos de vetor, que é o mosquito, né? Se nós tivermos capacidade de enfrentar um mosquito, nós conseguimos controlar a doença. O Brasil já eliminou o Aedes aegypti em 2 outras ocasiões no século passado, né? Mais ou menos na década de 50 e na década de 70, houve uma situação em que havia o mosquito Aedes aegypti, na época transmitindo a febre amarela, era outra doença, né? E o Brasil, naquela época, conseguiu eliminar o mosquito. Claro, era um país completamente diferente, muito menos urbanizado, né? Uma população vivendo nas cidades muito menor, então foi mais fácil fazer esse enfrentamento. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de acabar com o mosquito, né? O mosquito ele é muito competente na sua função, que é de se reproduzir e manter a espécie, né? Então ele consegue, uma fêmea consegue durante sua vida colocar mais de 1000 ovos, né? O ovo, né? Ele dura mais de 1 ano viável, né? E as condições para a multiplicação do mosquito são muito fáceis, é ter água, né? Água limpa e ter calor, né? O que não falta na nossa região, né? Então, é um grande problema de saúde pública, indiscutivelmente. Quando começou a se discutir a questão do Zika e do chikungunya no ano passado, aparentemente Zika seria uma doença sem repercussão, né? E de repente o que a gente viu é que o Zika é a grande vilã do momento, né? De fato, produzir uma sequela como a microcefalia, né? Uma malformação congênita em crianças. Isso vai produzir uma sequela para o resto da vida para essa criança, né? Um impacto social, um custo para a sociedade, inclusive, muito grande, né? E como é que a gente enfrenta isso? Enfrentando aquilo que a gente não conseguiu combater no passado. Eu acho até que vejo com bons olhos a maneira como a sociedade está reagindo, né? Que é uma grande mobilização. Qualquer noticiário hoje, de qualquer rede de televisão, jornal, a pauta Aedes, né? Dengue, Zika, é uma das pautas principais. Isso ajuda a mobilizar a sociedade a enfrentar esse problema, né? Não é um problema que o Estado, né, que o poder público consiga resolver sozinho, porque o mosquito vive dentro da casa das pessoas, né? Então a gente precisa da colaboração de toda a população para efetivamente controlar, se Deus quiser, talvez até erradicar o Aedes aegypti do nosso país. E Geraldo, pois não? Então, secretário, nesse aspecto, o surgimento ou aparecimento em grande escala do Zika, na verdade, redefiniu o combate ao mosquito, porque, de certa forma, a sociedade sabia que existia, né, o problema da dengue, o chikungunya, que veio mais recentemente em termos de mobilização global, mas o Zika realmente criou essa comoção e hoje, realmente, como o senhor fala, deu um novo impulso a ponto de ser uma questão de Estado. Antes era uma questão, vamos dizer assim, setorizada apenas. Municípios virem-se, era mais ou menos isso. De certa forma, você tem razão, porque o Zika, melhor dizendo, a dengue, ela entrou de volta no país nos anos 80, né? Mais ou menos até junto com a AIDS, que foi no começo dos anos 80. E a dengue veio mais ou menos nessa época, começou pelo Rio de Janeiro, né? As regiões portuárias sofreram mais com isso, porque o Zika veio numa viagem de navio, né? Então, inicialmente estava localizado em algumas regiões, gradualmente ele foi se disseminando. Quando a gente observa a própria situação de Santos nos últimos anos, né? Nós tivemos uma grande epidemia em 2013 de dengue, uma grande epidemia em 2010, uma grande epidemia, se não me engano, em 2001, né? Então, o que acaba acontecendo? Por vários motivos, um deles, pela falta de mobilização até da sociedade, você relaxa um pouco, né? Então, quando tem uma grande epidemia, muitos casos, depois começaram a acontecer os casos graves e os óbitos, né? Que aí já principalmente de 2010 para cá. Isso mobiliza a sociedade de uma forma importante e a sociedade, ela reage, né? Mas passou 1 ano, 2, aquilo, né, há um relaxamento natural e 2, 3 anos depois a gente volta a ter uma nova epidemia de dengue, né? A dengue, ela
é uma doença importante. Nesse momento, quando a gente estuda os últimos anos, a gente percebe, no caso de Santos, nós temos dengue todos os meses do ano. Nós temos pelo menos um caso registrado. Isso significa que o vírus, na nossa linguagem de saúde pública, ele já é endêmico, ou seja, ele já está estabelecido, né? Então, como é que a gente se prepara para isso? Claro, capacitando os profissionais de saúde, né? Uma febre, né? Uma dor no corpo, que lá por julho, né? Uma época de doença respiratória, uma época de gripe, o médico tem que colocar no diagnóstico diferencial também a dengue, né? Tem que pedir exame também para dengue, porque pode ser um caso de dengue, né? As doenças infecciosas, elas têm sintomatologia muito parecida, né? Aquela dor no corpo, o mal-estar, a febre, né? Sempre tem alguns sintomas que são parecidos. Então, a população acabou, apesar da gente fazer o enfrentamento, apesar da gente colocar, divulgar, né? Mas depois que passa o grande evento, a grande epidemia, há um relaxamento e as pessoas acabam não se preocupando tanto com aquele dia a dia, com aquela questão. Aliás, o Zika vírus e a dengue parece que tem aí sintomas muito parecidos, né? Com alguma exceção aí que é importante até, né? A diferença basicamente do Zika, o Zika dá menos febre, menos dor no corpo, mais vermelhidão, e em muitos casos tem uma conjuntivite, que é a chamada conjuntivite seca, né? Aquela que não tem, não escorre, né? Não tem conjuntivite purulenta. Mas o que acontece? Resseca o olho? Não. O olho fica só vermelho, né? Ele não tem aquele lacrimejamento característico da conjuntivite. Incomoda, né? Com certeza. Incomoda também, e dá muita coceira, né? Mas ela é bem mais branda do que a dengue. Mas um fato que é muito importante do ponto de vista da saúde é que só 20% dos casos de pacientes que tiveram o Zika têm sintomas. Então você pode ter tido uma gestante que teve contato com o Zika, que desenvolveu e até teve o seu feto atingido e não ter clínica nenhuma dessas, né? Então o Zika, do ponto de vista do controle, ela é até um pouco mais difícil do que a dengue. A dengue ela tem muito mais casos sintomáticos do que a Zika, né? Então, veja, nós estamos falando aí de uma doença que começou essa associação com a microcefalia em outubro, né? Nós temos aí 5 meses, né? Ainda tem muita investigação, tem muita pesquisa, tem muitas dúvidas, né? Tem muitas questões que ainda precisam ser respondidas, e que eu acho que a investigação, a pesquisa, ela é muito importante, e muitas novidades surgem a cada dia, né? A cada dia tem uma novidade de algum centro de pesquisa que descobre uma relação, descobre uma outra situação, e por isso que a gente também tem que ter muita agilidade de pensar como é que tem que ser esse enfrentamento da doença. Teoricamente, quem tem que se preocupar muito com o Zika vírus é quem está grávido. As mulheres grávidas. As gestantes, com certeza. Pelo menos é o que eu estou entendendo. Né? Isso indiscutivelmente, então essa é uma grande questão, né? Uma mulher que hoje já está grávida, ela precisa tomar mais cuidado, né? Precisa buscar usar uma roupa com manga mais longa, né? Proteger as partes do corpo, usar repelente sim, né? Acho que essa é uma questão muito importante. Discutir essa situação com o médico que faz o pré-natal, né? O pré-natal tem que ser começado o mais cedo possível, né? Então, normalmente, o 2º, 3º mês de gravidez é quando se faz o diagnóstico, imediatamente tem que começar o pré-natal e já começar com essas orientações, né? Então, há uma preocupação muito grande em relação às gestantes, indiscutivelmente. Muito bem. Bom, o Zika vírus falado, dengue, estamos aguardando aí para saber como é que vai ser este ciclo de 2015, 2016, né? Olha, Boturão, eu até por conta desta mobilização que a sociedade vem fazendo, a expectativa nossa é que a gente tenha menos dengue este ano. Menos dengue este ano. Agora, claro, né, previsão é sempre um problema a gente fazer em saúde pública, né, porque eu estou fazendo uma previsão de uma coisa que vai acontecer, né, então a gente busca trabalhar para tomar medidas exatamente para que as questões graves não aconteçam. Sem dúvida. Diga, parceiro. Secretário, será que eu não entendi direito? O senhor falou que existem, já foi erradicado a doença, etc., e volta, e que tem os ciclos, tem o pico, 2, 3 anos depois relaxamos em relação a isto.
Será que o relaxamento é só da população, se é que eu entendi, mas eu acho que não? Por que que não existem ações preventivas? Porque todo ano tem o calor, tem a água, não está faltando uma intervenção mais séria, uma permanência no controle, no alerta? Porque eu vejo assim até um pouco de marketing. Você vê agora, outro dia eu estava vendo na televisão o Trombini, presidente do Banco Central, de camisetinha, indo lá rodar o pneu, que depois inclusive era uma encenação. Onde há o concreto, onde há efetivamente uma ação do gestor público da saúde e por que que este ciclo nós permitimos que ele retome? Então, vou te dar um exemplo bem prático, Vacilo. Há coisa de 15 dias atrás, nós fizemos um mutirão no bairro do Embaré. O bairro do Embaré tem cerca de 7.900 imóveis, né? Foi um sábado inteiro, uma equipe de quase 400 pessoas, mais ou menos quase 200 pessoas, agentes que trabalham com a dengue cotidianamente. Tivemos o apoio da Marinha, né? Então quase 130 homens da Marinha junto, para tirar lixo e para visitar casa em casa. Sabe quantos imóveis nós conseguimos entrar? Não. Nem 50%. 50% dos imóveis, a maioria estava fechada. É claro, era no sábado de manhã, né? Muito possivelmente as pessoas não estavam ali. Mas nós temos uma realidade que não é fácil de você enfrentar, né? Quer dizer, a limpeza dentro da casa da pessoa é uma responsabilidade do cidadão, né? O Estado não pode entrar lá dentro e fazer o trabalho por ela. Em algumas situações a gente até faz isso de uma maneira mais incisiva, né? Naquele terreno que está abandonado, naquela casa que está abandonada, hoje nós pedimos autorização à justiça e até entramos se for o caso, né? Mas não é fácil, né? Não é uma coisa tão simples assim. O próprio governo federal fez uma medida provisória que diz que você pode entrar no imóvel. Você, como advogado, sabe que não é tão simples assim, né? Eu não posso entrar em qualquer imóvel. Então a gente tem que caracterizar que ali há uma situação grave, né, relevante para a saúde pública, para que eu possa chamar um chaveiro, chamar a autoridade policial e aí entrar naquele imóvel para fazer alguma intervenção. Então, esta dinâmica é que ela é isso que a gente diz, nós até fazemos, a gente busca fazer a visita casa a casa, acompanhar, mas se não tiver a colaboração do cidadão, a gente não consegue resolver sozinho o problema, né? E veja, nós podemos fazer um grande mutirão aqui em Santos e conseguir diminuir muito a quantidade de mosquito aqui. Se 2, 3 meses depois, né, esse mosquito atravessar a fronteira, vier de São Vicente para cá, vier de Cubatão para cá, ou vier um caminhão, ou vier um outro navio com um mosquito, vai ocupar de novo a cidade. Então, é um trabalho difícil, permanente, né? E tem que ser acompanhado da observação, da preocupação das pessoas, porque é uma preocupação, estou dizendo que é uma preocupação do cidadão com a sua própria saúde e com a saúde das pessoas que estão no seu entorno, né? Isso é uma coisa que a gente discute muito hoje, né? É importante que as pessoas, nós sabemos quais são os hábitos saudáveis, né? Então, não fumar é muito importante para a saúde, mas tem muita gente que fuma, né? Praticar atividade física, né? Ter uma alimentação saudável, cuidar do vaso de planta, cuidar do mosquito é mais um hábito desses, né? E que a gente nem sempre consegue ter a disseminação e a participação efetivamente nessa questão, né? Claro, a gente tem o nosso papel, mas o cidadão também tem que fazer o seu papel. Vamos fazer então o nosso primeiro intervalo e a gente retoma aqui já a sequência do painel regional, conversando mais com o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo, já. Principalmente. Voltamos, segundo bloco aqui do painel regional, hoje com prazer recebendo o Dr. Marcos Calvo, secretário de Saúde de Santos, Heraldo conosco, Pacília, Rubeni, já com participações, perguntas, enfim, questionamentos do telespectador. A gente tem um VT pronto aí, produzido pela equipe do painel regional, é isso, Rubeni? Isso. A equipe foi até a Zona Noroeste para saber a respeito da obra da policlínica que está atrasada há 19 meses, né? E os moradores estão reclamando porque tinha uma policlínica, foi fechada essa unidade com a proposta de uma nova. Só que falaram isso desde 2014, a obra está atrasada, não construiu-se nada no local, está juntando lixo, água parada
Então os moradores resolveram colocar a boca no trombone, igual diz o meu amigo Cassione quando está aqui, resolveram cantar a musiquinha, né? Então vamos conferir? lá. Vamos ao vídeo então. Se era para demolir e não construir, tinha deixado a outra que estava antes, que está bem melhor do que a gente está passando lá agora. Olha, atendimento é até bom, mas o local do atendimento que não é legal, né? Mas se tu passa lá, tu vai ver. Não vou nem falar muito, sabe? Mas vai lá que tu vai ver. Tá tudo atrasado aí, já era para estar adiantado aí, né? Não sei o que está acontecendo. As coisas que da prefeitura o pessoal demora muito para fazer, então tem que apertar mais, pode fazer mais correr mais isso aí para ficar logo aqui, ó, policlínica aqui, né? Atendimento era razoável, né? Mas aqui, assim, a coisa da prefeitura é muito demorado. 19 meses de atraso é muito tempo? É bastante tempo, né? O cara que é uma prefeitura, isso aí ele faz em 6 meses, se eles quiserem, faz em 6 meses. Não sei o que acontece com o pessoal da prefeitura que é assim. Que aqui, ó, aí deve ter muito mosquito da dengue aí, que aí tem água aí dentro aí. Tem água parada aí? Tem água parada, tem água aí, pode olhar aí que tem aí essas coisinhas de garrafa, tá tudo aí dentro aí. Eu faço parte aí da comissão daqui da Sociedade de Melhoramento da Areia Branca e a gente tivemos uma reunião com o prefeito, o presidente, que é o Mauro Mandira, e ele ficou de ver aí pra gente aí como é que ia ficar a construção aqui, que foi colocado aqui o valor, foi colocado faixa, dizendo que ia começar a obra, e até hoje enrolou e até hoje não saiu nada. Derrubaram a policlínica que tinha condições até de arrumar ela, entendeu? Dar um jeito nela, deixar ela aí por enquanto, já que eles iam fazer outras novas policlínicas, que eu sei que ele está fazendo pela aí, entendeu? Só que a Areia Branca ele esqueceu. Diz que tem que fazer uma nova licitação, porque a estrutura aí, o engenheiro tem que vir para ver, porque as casas em volta vai ser abalada. Então a gente queremos saber de uma resposta dele, concreta, por quê? Até agora não fizeram nada. E o pessoal aqui tem que sair daqui para ir para outra policlínica, buscar remédio lá na Caneleira, e chega lá numa lua de 40 graus que está fazendo esse calor aí, as pessoas chegam lá, não tem remédio, retorna para Areia Branca. Aí pergunta, como é que vai fazer para pegar remédio? Não tem remédio, não tem isso, não tem aquilo, faz reuniões, que inclusive eu falei aqui com o pessoal da regional, diz que ia ter reunião com a Tati, que diz que agora está no comando aí das policlínicas, e até agora não tivemos resposta nenhuma. Muito bem, está aí a reclamação dos moradores ali próximos à Policlínica da Areia Branca. O secretário fica à vontade para explicar esse problema todo aí. Areia Branca é um bairro, nós tivemos um problema grave lá. De fato, acho que os moradores têm toda a razão de reclamar, né? Na semana passada houve uma reunião do chefe de departamento de atenção básica, Tatiana, ele até se referiu ali com a comunidade. O que aconteceu ali, né? Ali havia uma unidade de saúde que, acredito que uns 10 anos atrás, a prefeitura comprou 2 pequenas casas, né? A Areia Branca é um bairro que é um loteamento, e fez uma adaptação para funcionar como uma unidade de saúde. Então, do ponto de vista técnico, era um prédio muito ruim, né? Com muita dificuldade, tinha muitos problemas. A melhor saída ali é, de fato, demolir e fazer um outro prédio, né? Houve um problema com a licitação em relação a esta obra, né? E aí a Secretaria de Edificações é que identificou e constatou isso. A licitação teve que ser cancelada, né? Foi feita uma nova licitação, nós estamos assinando o contrato agora, e a unidade será construída, né, a partir de agora, né? Acho que agora se agiliza a solução desse problema. Quando a gente faz uma intervenção como essa, a gente sempre busca um local alternativo para que a unidade de saúde funcione. Para quem conhece a Areia Branca, as casas são muito pequenas, né? É um loteamento, um conjunto habitacional antigo. Então, a casa que foi alugada para funcionar a unidade, ela também é uma casa ruim, né? Também não é um espaço adequado. A solução que a gente está nesse momento apresentando à comunidade, a gente ainda vai discutir isso em outros momentos, é transferir todo o funcionamento da unidade para as outras unidades da região, né?
Isso aconteceu também no Bom Retiro, né? O Bom Retiro, que a unidade de saúde ficava ali exatamente atrás do horto, nós também tivemos que demolir o prédio para fazer uma nova unidade. Ela fica pronta daqui a 60 dias, deve ser já a inauguração dessa unidade. Então a nossa intenção agora é exatamente, ao invés de funcionar num local provisório, a gente redistribui durante alguns meses o funcionamento da unidade nas outras unidades da região. Jardim Castelo, próprio Bom Retiro, que já volta a funcionar agora, e assim minimiza o problema para a população. Quando a gente tem uma obra dessa, a gente, depois que ela ficar pronta, vai ser um grande ganho para a população. Enquanto está acontecendo, a gente tem dificuldade, a gente tem problema, aí a gente tem que saber administrar esse tipo de situação. Tá certo. Bom, dando sequência aqui, a Prefeitura inaugurou há um mês e pouquinho, né, o novo PS Central, que é a UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento, ali na rua Joaquim Távora, bem de frente onde fica a Beneficência Portuguesa, e a expectativa é muito grande, um atendimento maior, melhor, né, das pessoas que se utilizam do serviço do PS Central, que já está desativado ou não, o PS antigo? PS Central, a parte de pronto atendimento deixa de funcionar esta semana. Deixa de funcionar esta semana. Então, até agora, vai estar sendo desativado esta semana. Funcionaram os dois locais, então, até esta semana. Então, agora, daqui para frente, ficará realmente só a UPA ali da Joaquim Távora como sendo pronto-socorro central aqui na cidade de Santos. Qual é o balanço que dá para fazer aí em termos de atendimento, questão clínica, essa coisa toda, para depois a gente falar um pouquinho também da questão da UES, né? Que sempre gerou uma polêmica danada aqui na cidade, enfim. A UPA, ela acho que é um ganho do ponto de vista de qualidade de atendimento para a população, né? Nós temos pouco mais de um mês de funcionamento, então é uma unidade de grande porte, né? Nós chegamos a ter mais de 600 atendimentos num único dia, né? Então, de fato, quando a gente compara com a unidade antiga, há um aumento aí de pelo menos 20% na procura pela unidade, né? Nós aumentamos os serviços, né? No Pronto-Socorro Central não havia atendimento de pediatria, na UPA tem atendimento de pediatria, na UPA tem distribuição de medicamento, né? Então o paciente que é atendido lá precisa tomar um antibiótico durante alguns dias ou precisa tomar um anti-inflamatório, um antigripal. É distribuído esse medicamento pela UPA, né? Então há um ganho para a população. Agora, como é uma unidade muito grande, sempre é preciso fazer alguns ajustes, né? Então nós ainda vamos aumentar, por exemplo, a informatização da unidade, né? Ainda tem algumas etapas da informatização que vão acontecer. Gradativamente a gente acredita que vai ter um ganho de qualidade no atendimento da UPA. Assim como o funcionamento em equipe, né? Como grande parte dos funcionários, mais de 90% dos funcionários foram contratados pela organização social para trabalhar ali, o próprio funcionamento em equipe, um entrosamento entre os profissionais, apesar do treinamento que foi feito anteriormente, né? Conforme isso vai se dando, facilita e melhora a qualidade do atendimento para a população, né? Hoje, a UPA Central, o Pronto-Socorro Central continua funcionando e está atendendo mais ou menos 10% do que atende a UPA, né? Então já está na hora da gente parar o atendimento, a gente já entende que é possível esses 10% ser absorvido pela UPA Central, né? Mas a gente está bastante atento, qualquer dificuldade que tiver, a gente vai ficar em cima disso. Muito bem. Heraldo Pacilo, aí à vontade, a questão dessa UPA inaugurada recentemente. Secretário, o Jornal Tribuna de ontem publicou uma matéria falando que o atendimento nos pronto-socorros e também nas UPAs, na verdade, são casos, em sua maioria, de não urgência, né, de não premência assim naquele atendimento. Então, eu queria saber até que ponto realmente isso acontece, secretário, e uma outra lenda que se espalhou muito aqui em Santos, de que a nossa unidade responde também pelo atendimento de pacientes de todas as demais regiões aqui, das cidades que compõem a região. E essa mesma matéria, ela publicou um gráfico mostrando atendimento, por exemplo, em Santos, São Vicente e tal. O que me chamou a atenção foi que Guarujá apontava para um atendimento de 90 mil casos ano, acima de Santos, que tem 39 mil e pouco, 34.900, alguma coisa assim.
Quer dizer, se essas cidades todas estão com esse atendimento que, em muitas vezes, supera o de Santos, há espaço realmente para que Santos venha atender outros municípios ou pacientes de outros municípios? Só um detalhe. Quando você compara Guarujá com Santos na matéria, o Guarujá está falando de 1 ano e de Santos está falando de 1 mês. Tá? Atendimento Santos, 34 mil é mensal. Mensal. É mensal. Então, por ano vai dar 400. Nas demais cidades também? Porque estão tudo naquela faixa, Não. 39, 20 mil, 25 mil. Então, aí é que tá, varia. Né? A maior parte dos lugares fala mensal e um ou outro, uma cidade, não me lembro agora dos detalhes, mas eu vi que, Chamou que tem atenção esses diferenças. números realmente. Assim, primeiro em relação à lenda, né? De fato as nossas unidades atendem muitos pacientes das outras cidades, né? E primeiro eu acho que isso é natural, né? Isso não acontece só na saúde, isso acontece em várias outras áreas. Santos é uma cidade polo, as pessoas trabalham aqui, né? Então muitas vezes elas são atendidas aqui também por conta desse motivo. Mas também é verdade que nós temos uma estrutura maior, principalmente na área hospitalar, então as pessoas vêm procurar o atendimento aqui nessa parte de maior complexidade, os casos mais graves, exatamente porque aqui a gente tem uma estrutura maior de atendimento. No caso da UPA, nós tivemos, quando fechamos o primeiro mês de atendimento, a gente foi identificar a origem dos pacientes. Mais ou menos, quase 50% dos atendimentos, as pessoas se declaram como moradores de Santos, 30% não se identificaram, não quiseram dizer onde moram, mais ou menos 15%, quase 19% se colocaram como morador de São Vicente e assim por diante, né? Então, parece... É difícil da gente, às vezes, identificar da onde a pessoa vem, né? Por quê? O cidadão, hoje ele mora em Santos, ele pode casar, sair da casa dos pais e amanhã morar em São Vicente, mas ele continua tendo um vínculo em Santos. Então, isso não é tão simples assim, do ponto de vista do sistema de saúde, para identificar quando o morador é de fora e quando não é. Tá? Mas existe uma invasão muito grande de moradores de outras cidades que vêm a ser atendidos aqui. E a segunda questão, em relação à matéria que falou ontem a respeito da grande quantidade de casos que não são urgentes. Essa é uma realidade que não é apenas da cidade de Santos ou da Baixada Santista, isso é um problema do país inteiro, né? Qualquer local que a gente vai discutir isso é uma realidade. Isso acontece por 2 motivos, né? Um dos motivos é que, do ponto de vista da estruturação do sistema de saúde, o local mais adequado para o atendimento do cidadão é na unidade de saúde do bairro dele, né? No nosso caso de Santos, as policlínicas, né? E aí nós precisamos melhorar a estrutura das policlínicas para que as unidades da rede básica atendam melhor a população. Então nós precisamos conquistar esse paciente. Agora, também é verdade, e aí isso também faz parte, é um dos fatores que leva a isso, que as pessoas, elas às vezes acham que elas buscam o atendimento de saúde como se fosse consumir algo, né? Na matéria de ontem tem um caso, o relato de uma paciente muito interessante, né? Que ela fala que ela tem uma artrose e tem uma dor crônica, mas que de vez em quando dói muito, e aí ela vai no pronto-socorro. Será que ela não precisaria pensar em cuidar da saúde como um todo, né? De repente ela precisa fazer um exercício físico para ter mais força naquela articulação e diminuir a dor, fazer uma dieta, né? Então, isso tudo diz respeito à maneira como a gente tem que oferecer o serviço de saúde e levar as pessoas a buscar ter uma postura mais saudável. Infelizmente, acaba se criando muito aquela figura do atendimento imediatista, né? Eu vou ali, recebo uma injeção, resolvo o meu problema. Não é verdade, a pessoa não tem o problema dele resolvido, né? Atrapalha no funcionamento da unidade na hora de atender os casos efetivamente graves e que precisa do atendimento de emergência, né? É uma grande distorção do sistema de saúde hoje no país inteiro, né? Do nosso ponto de vista, a gente resolve isso com uma campanha de reorganização, uma campanha de reeducação e de reorientação desse paciente, né? Então é isso que a gente busca. Por isso que a gente está investindo bastante na rede básica, né? De ter unidades com uma estrutura, com uma condição melhor de funcionamento, né? E aos poucos, inclusive com a informatização do sistema de saúde, ir redirecionando essa demanda para diminuir a procura no PS e fortalecer cada vez mais a procura na rede básica. Mas, secretário, como é que o senhor vê, então, aquela crítica do morador, do munícipe, que fala, eu procuro a policlínica, mas ele me oferece o atendimento daqui a 1 mês, daqui a 2 meses,
50 dias, enfim. Deixa eu só fazer um rápido intervalo, secretário. Marcos Calvo vai responder a pergunta do Heraldo. Na volta, nós estouramos já o segundo bloco. O painel regional volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, estamos retomando aqui o painel regional, terceiro e último bloco. Marcos Calvo, secretário de Saúde de Santos, conosco. O Heraldo tinha feito uma pergunta sobre as policlínicas antes da gente encerrar. Depois abrimos para a Rubeni com as participações dos telespectadores. O Pacílio fica à vontade também, claro. Diga, Heraldo. A crítica que se faz hoje do munícipe, do morador, que às vezes para conseguir uma consulta numa policlínica demora 1 mês, 2 meses, aí 50 dias. De uma maneira geral, hoje, Geraldo, na média, não chega a 30 dias para conseguir uma consulta na rede básica de Santos, né? Talvez uma outra unidade, sempre tem aquela situação, às vezes um médico está de férias, né? Você dificulta um pouco algum momento ali. Mas a procura, a gente tem uma oferta bastante grande e o que nós queremos é exatamente cada vez mais aumentar o vínculo do paciente com a equipe de saúde, né? Então, seja através da estratégia de saúde da família, né, do agente comunitário indo na casa das pessoas, seja com vinculação, nem sempre precisa passar pelo médico, pode ser uma orientação com o nutricionista, com o assistente social, com o educador físico, né? Então, o que a gente busca é fortalecer essa rede básica. O investimento que está sendo feito nas policlínicas é exatamente para que as pessoas percebam que as unidades não são prédios adaptados, são prédios muito bem feitos, né, com acessibilidade, com condição de receber bem. A gente está no processo de informatização da rede de saúde, né, então tudo isso vem nesse sentido. Não se faz isso do dia para a noite, é um trabalho gradual de fortalecendo a rede básica e cada vez mais vinculando a população e garantindo atendimento de qualidade e com agilidade. Rubeni, como é que estamos aí? Participações? Telespectadores, perguntas, comentários? Sim, pois sim. Não. O Adel, do bairro da Aparecida, pergunta para o secretário. Ele diz assim, que ele já pediu várias vistorias na Rua Padre Anchieta, no Canal 4, por ter diversos focos de dengue, já fez várias denúncias, e se além do número que pedem para ligar, se tem alguma outra forma de fazer denúncia, porque tem muitos pontos de água parada por lá. E isso é um foco muito grande para o Aedes. Existe o Disque Dengue, existe o próprio telefone da ouvidoria, acho que a gente pode divulgar, retornar, mas são informações importantes, acho que a gente pega o contato dele e entra em contato tranquilamente para a gente... O Martim Leonardo, quero parabenizar o secretário pelo seu trabalho e gostaria de saber também quando será inaugurada a Policlínica da Aparecida e se haverá outro serviço agregado à terceira idade na região. A Policlínica da Aparecida é uma dessas unidades que a gente vai fazer uma grande modificação, né? Ela funcionava numa casa... resposta, né? Marcos Calvo me passa aqui, né? 0800 77 06869 é o Disque Dengue, né? Isso. 0800 7706869. Se der para colocar no GC aí, né? Eu repito aqui, 0800 7706869. Se é para entrar na guerra contra o mosquito, então vamos todos juntos. Esse tipo de informação, por exemplo, importante, lugares aí que estão abandonados, em que você pode ter aí criadores do Aedes aegypti, esse número 0800 7706869 para você entrar em contato, fazer a reclamação, fazer a denúncia, enfim. E aí o pessoal do combate à dengue da Secretaria de Saúde poderá então ir ao local e, se for necessário, pedir uma autorização judicial, o que for, né, secretário? Exatamente. Com a resposta. A Policlínica da Aparecida, que hoje funciona na Alexandre Martins, ali, né, numa casa alugada, né, que é um casarão, né, mas não é um local adequado, não é um local preparado para ser uma unidade de saúde. Nós conseguimos, numa negociação com a Sabesp, aquele terreno onde fica a caixa d'água, ali na Pedro Lessa, né? Então está sendo feita uma grande obra, vai ficar uma das nossas maiores unidades de saúde, são quase 1.000 metros quadrados de área construída. Inaugura mais uns 3 meses, a gente deve estar entregando essa unidade para a população. E neste mesmo espaço, né, na parte de trás, com a saída para a rua de trás, vai funcionar um centro de convivência do idoso, né?
Então, os serviços estarão integrados, mas são 2 serviços novos aí que vai melhorar muito a qualidade de atendimento à população. Muito bem. Pacílio, quer colocar alguma coisa? Eu queria que o secretário, se ele pudesse esclarecer alguma coisa, a pergunta do Heraldo foi extremamente importante. Também já escutei algumas reclamações em relação a esse número de dias para consulta. E se há o interesse de uma aproximação, qual a possibilidade, o que a secretaria está fazendo para diminuir? Porque realmente é muito. A pessoa, o munícipe acaba, inclusive, procurando um atendimento particular, né? Porque 30 dias, seja com dor, com algum sintoma ou com algum tratamento, é desestimulante. Eu acho que isto, ele acaba se afastando da rede pública e indo em contrário, né, ao que é a importância desse equipamento e fazer com que ele seja fidelizado nos bairros, né, deixando de procurar os grandes centros, hospitais, sendo essa triagem inicial muito importante. O que está sendo feito para diminuir esses 30 dias? Então, Pacílio, na verdade, quando a gente fala de 30 dias, nós estamos falando de uma rede que tem 30 unidades de saúde, né? Então, isso varia muito de local para local e de cada tipo de problema de saúde. Mas então, é uma média assim, acima de 20 dias? As grandes prioridades de saúde pública, eles conseguem consulta imediatamente. Não, se uma gestante precisar fazer um teste de gravidez e marcar uma consulta, ela vai conseguir para a semana seguinte, né? Uma criança que faz um acompanhamento desde o nascimento, ela tem uma consulta marcada a cada mês, né? O que a gente está cada vez buscando aprimorar é exatamente que a equipe da unidade de saúde, médico, enfermeiro, no caso da estratégia de saúde da família, ampliar a estratégia de saúde da família, porque aí o vínculo é mais próximo, né? Você cria um vínculo de proximidade, de confiança, de fato, entre o usuário e a equipe de saúde, né? Agora, 30 dias, Pacílio, vou ser muito franco contigo, né? Muitos planos de saúde demoram muito mais do que isso, né? Então, na média, uma vergonha, né? A gente não tem uma espera muito grande. A gente tem muito mais dificuldade para algumas especialidades, né? Algumas especialidades, de fato, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas na rede básica de saúde, a pessoa, né, a orientação é que a pessoa seja acolhida, né, seja recebida pela equipe de saúde, e discutido o problema de saúde dele, né? Se for um caso grave, ele será priorizado, né? Se for um caso que precisa ser priorizado, ele vai ser priorizado. E no momento em que ele já é atendido pela rede, né? Vamos dizer, o indivíduo, a pessoa já faz o atendimento ali, já acompanha ali de hipertensão arterial, né? Então, ele, cada vez mais, ele vai ter esse contato e vai poder ter uma consulta mais rápida, né? Então, esse tipo de atendimento, cada vez mais a gente está aproximando, ampliando a oferta desse serviço, né, e fazendo com que esse tempo diminua, né? Já foi menor e a intenção é que seja cada vez menor o tempo de atendimento para a população. Rubeni, pois não. Secretário. Você quer completar, Pacílio? Eu queria, um minutinho. Eu acho que esses planos de saúde privados que têm 30 dias, eu não sou contra a saúde pública, ao contrário, tanto é que o Obama está fazendo isso nos Estados Unidos e o SUS é um grande sistema, está mal gerido. Eu acho que esse é o grande problema. E esses planos de saúde que hoje suplantam 30 dias, são planos que não têm interesse e intenção nenhuma, estão ganhando dinheiro com a saúde, com a desgraça da pessoa que comprou o plano. Porque um plano sério não fica 30 dias para prestar um atendimento. É lamentável. Rubeni, pois não. O Carlos Alberto, da Areia Branca, ele pergunta ao secretário: por que o seu governo vetou a lei do vereador Banha que regula as fraldas descartáveis? Eu sou um usuário do sistema e só posso retirar 8 fraldas por semana apenas, quando eu tenho a maior necessidade. Esse governo é desumano com quem necessita de mais apoio. Vale lembrar que eu fui à UPA Central, buscar remédio e está faltando. A quem eu posso recorrer, por favor? Obrigado. Secretário, pois não. Olha, a questão da fralda, né, na verdade a fralda não é um item de saúde, né? A fralda é um produto, né? Vamos dizer, as crianças usam fraldas, os idosos usam fraldas. Nós temos mais de 1.000 pacientes acompanhados em sistema de internação domiciliar, né, onde nós fornecemos as fraldas, né?
E o critério, né, é exatamente um critério econômico, né? Nós não teremos recursos para oferecer todas os itens, né, para todas as pessoas, né? Então aí é um critério muito mais social do que médico. Aqueles pacientes que tiverem uma necessidade maior de fralda, né, deverão ser avaliados e poderão ter uma quantidade maior de fraldas, mas aí será um critério médico para que isso aconteça. A UPA, se ela teve algum medicamento que faltou na hora de ser dispensado, né, existe uma relação de medicamentos, né, a UPA não é uma farmácia comercial, né, então existe uma relação de medicamentos básicos que ela precisa fornecer. Se era um medicamento básico que ela não forneceu, isso precisa ser registrado, nós podemos até notificar, se for o caso, até multar a organização social em relação a isso, né? Nós precisamos saber exatamente o que aconteceu, podemos identificar isso, pode ser através da ouvidoria ou a gente entra em contato com ele para saber exatamente o que aconteceu na UPA para que a gente evite que isso volte a acontecer. Ainda ninguém tocou nesse assunto, não sei se tem alguma pergunta aqui, mas tem um minutinho só para encerrar o programa. Eu vou perguntar, claro, obras do Hospital dos Estivadores, né, data, horários, se Deus quiser, para a gente inaugurar. As obras estão bem encaminhadas, claro, é uma obra de grande porte, a expectativa é que agora, março, abril, aí, a gente esteja começando a receber a obra da construtora, né? Porque eu digo começando, né? Como é uma obra muito grande, são quase 12 mil metros de área construída, não é um processo tão simples, né? Mas em paralelo a gente já está preparando todos os procedimentos para começar a equipar o hospital. E a nossa expectativa é que até a metade do ano o hospital esteja em funcionamento. Secretário, obrigado pela presença aqui, pelos esclarecimentos. Até uma outra, viu? Valeu. Obrigado, Boturão, sempre à disposição. Heraldo está sempre com a gente também, obrigado Pacilo. O Beni diariamente acompanhando a sua participação e a nossa produção aqui do time do Painel Regional. E a gente sempre junto com você de segunda a sexta, neste horário, 1h30 da tarde, e a reprise do Painel Regional às 8 da noite. Obrigado, tchau.